Segunda Reis, capítulo 13. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Versículo 23. Por reiteradas vezes, a nação eleita se desviou dos propósitos divinos e trocou a adoração ao Deus único e verdadeiro pela idolatria das nações pagãs. Vez após outra, os filhos de Israel davam as costas ao Senhor, e todas as vezes em que as nações cujos deuses serviam os ameaçavam e oprimiam, clamavam ao Senhor, e ele se compadecia deles, providenciando-lhes auxílio. Ao contrário do que a maioria pensa, quanto mais eu estudo o Antigo Testamento, mais eu consigo enxergar a imensidão do amor e da misericórdia de Deus, e a tragédia e a infelicidade em andar longe dos seus propósitos. Numa linguagem atual, podemos dizer que Israel não se emendava. Como um pai corrige seu filho, Deus procurava corrigir a nação rebelde na medida de sua necessidade. Quando a Bíblia diz que Deus entregou Israel nas mãos dos reis da Síria, quer dizer que Deus respeitou o livre-arbítrio do povo em confiar em seus deuses de paus e pedras. Mas uma súplica foi o bastante, uma oração, para Deus se compadecer de seu povo e mandar-lhes um Salvador. Se isto não se chama amor, não sei mais do que chamar. O Deus que é amor está em toda a Escritura. Cristo mesmo afirmou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículo 10. Compreendem, amados? Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Assim como ele ouviu a oração de um rei que tinha feito tudo o que era mal diante dele, Deus ouviu e viu a desgraça humana. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Mas enquanto estivermos neste mundo de pecado, haveremos de passar por aflições. Servir a Deus não é sinônimo de uma vida sem dificuldades, e sim de uma vida que, mesmo em meio às dificuldades, aguarda novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Eliseu foi um grande homem de Deus, mas padeceu de uma enfermidade de que havia de morrer. Deus usa até a morte como instrumento de proteção aos seus filhos, pois a morte é apenas um descanso, um sono, e a morte dos justos terá o seu fim na primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Creio que a grande confusão causada acerca do caráter de Deus Pai é que muitos aceitam e desejam a Jesus como seu Salvador, mas rejeitam submeter-se a Ele como seu Senhor. O versículo 5 nos deixa bem claro qual é a ordem dos fatores. O Senhor deu um Salvador a Israel. E o próprio Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. João capítulo 14, versículos 9 e 10. Quando Jeoacás se humilhou e reconheceu o senhorio de Deus, foi que foi enviado um libertador. Jeoás, seu filho, deveria ter lançado a flecha da vitória do Senhor na terra quantas vezes fosse preciso, mas feriu 3 vezes e cessou, não perseverou. Assim como no antigo Israel, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. E logo após este verso, diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Precisamos avançar perseverantes, como flechas do Senhor, declarando a sua vitória mediante o poder do amor. Como Eliseu segurou nas mãos do rei para lançar a flecha,
Deus deseja que nos coloquemos em suas mãos. Então, Ele enviará o Salvador com poder e grande glória para a nossa eterna libertação. Vigiemos e oremos. Bom dia, flechas da vitória do Senhor. Desafio da semana. Como foi com Jeoás, às vezes nós mesmos frustramos os desígnios de Deus por nossa falta de fé. Deus deseja fazer de nós flechas que atinjam esta terra quantas vezes for preciso, pelo poder do Espírito Santo na proclamação do Evangelho eterno. Convido o povo de Deus, onde quer que estiver, para nos ajuntarmos em uma assembleia solene, em jejum e oração, na quarta-feira, dia 4 de setembro. Clamemos pelo batismo do Espírito Santo, para que o Senhor nos use como Eliseu, que mesmo depois da morte, nosso testemunho salve vidas. Rosana Garcia Barros.